Meu nome é Gabriela, e se você está ouvindo essa história agora, eu preciso que faça uma coisa muito simples por mim. Quando der exatamente meia-noite, não importa onde você esteja, não importa o que esteja fazendo, preste atenção. Se ouvir sinos tocando ao longe mesmo que não haja igreja nenhuma por perto, desligue esse vídeo. Porque foi assim que tudo começou. Eu tinha 29 anos quando voltei para a cidade onde nasci, depois de quase 10 anos morando longe. O nome do lugar é São Miguel das Torres, uma cidadezinha enfiada entre morros e neblina, cercada por plantações e estradas esburacadas. Aquele tipo de lugar onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, mas ninguém fala o que realmente importa. Eu não queria voltar. Voltei porque minha mãe ligou chorando dizendo que meu pai tinha piorado. Ele estava com o coração fraco e, segundo os médicos, já não havia muito o que fazer. Ela precisava de ajuda, precisava de alguém com ela, e apesar de tudo, apesar dos anos de distância, eu não consegui dizer não. Então, numa tarde cinza de agosto, eu desci do ônibus com minha mala pequena na mão, o ar frio passando pela gola do casaco, e aquele cheiro úmido de cidade velha entrando pelas narinas. Do alto do morro, a igreja de São Miguel se recortava contra o céu como uma sombra escura. Eu lembrava bem daquela igreja. Não pelos casamentos, batizados ou missas, mas pelos sinos. Desde criança, eu ouvia falar deles. Os sinos da meia-noite não tocam por acaso, minha avó dizia. Quando eles soam fora de hora, é porque alguém foi chamado. Na época, eu não entendia o que chamado queria dizer. Hoje, eu entendo bem demais. Meu pai já não morava mais na nossa antiga casa de infância. Depois do primeiro infarto, ele e minha mãe tinham se mudado para uma casa menor, mais perto do centro, numa rua lateral silenciosa. Quando cheguei, encontrei minha mãe mais envelhecida do que eu imaginava, com o rosto cansado e os olhos fundos. Ela me abraçou como se tivesse medo de eu sumir de novo. Ainda bem que você veio, Gabi, ela murmurou com a voz embargada. Meu pai estava no quarto dos fundos, deitado, magro, com a respiração pesada. Quando entrei, ele abriu os olhos devagar, e por um segundo eu enxerguei no rosto dele o mesmo homem duro que tinha me afastado de casa anos atrás. Mas só por um segundo. Depois, só vi fraqueza. Você voltou, ele conseguiu dizer, com um leve sorriso torto. Eu sabia que ia voltar, antes dos sinos tocarem. Aquilo me arrepiou. Que sinos, pai? Perguntei, tentando fingir leveza. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse se concentrando em ouvir algo muito distante. Eles já começaram a ensaiar. Achei que fosse delírio, os remédios, a dor, a proximidade da morte. Deixei passar. Eu não tinha ideia de que, naquela mesma noite, eu ouviria os tais sinos. Não os sinos normais, que eu crescera escutando, o das 6 da manhã, do meio-dia, das 6 da tarde. Mas outros. Os sinos da meia-noite. Eu estava no meu antigo quarto, agora improvisado para hóspedes, mas ainda com alguns resquícios da adolescente que eu tinha sido um dia. Um pôster velho de banda, uma prateleira torta com 2 ou 3 livros, a marca desbotada de um adesivo na parede. A noite tinha sido difícil. Eu ouvia a tosse do meu pai pelos corredores, o caminhar arrastado da minha mãe, o barulho distante de um cachorro latindo em algum quintal próximo. Quando olhei no celular, eram 11h58 da noite. Eu sei, porque lembro perfeitamente. Eu estava deitada, com o quarto quase escuro, apenas a luz fraca do abajur acesa, quando senti um peso estranho no ar. É difícil explicar. Não foi barulho, não foi cheiro, não foi nada que eu pudesse apontar com o dedo. Foi uma mudança de presença.
como se alguém tivesse entrado na casa e parado do lado de fora do meu quarto, sem fazer som. Eu me virei na cama, desconfortável, tentando achar uma posição melhor para dormir. Foi quando ouvi Blon, um som grave e profundo, vindo do alto da cidade. Eu sabia de onde vinha, da torre da igreja de São Miguel. Eu estava acostumada ao toque do sino, eu sabia o som de memória. Mas aquela hora, não. Não era normal. Eu peguei o celular, 00:30. O sino tocou de novo. Blowing, blowing, blowing. 3 badaladas secas, espaçadas, que pareciam tremer dentro do peito. E então, silêncio. Um silêncio muito mais pesado do que antes. Eu me sentei na cama, o coração disparado, tentando convencer a mim mesma que aquilo devia ter alguma explicação lógica. Talvez algum problema no sistema automático, algum teste, sei lá. Mas aí eu ouvi a porta do quarto do meu pai se abrir. Passos apressados pelo corredor. Minha mãe bateu na minha porta. Gabi, a voz dela tremia. Você ouviu? Eu não queria demonstrar, mas também estava trêmula. Os sinos? Perguntei. Ela fez que sim, pálida. Eles não tocam à 00:30 desde... Ela engoliu em seco. Desde antes de você nascer. A frase me atingiu em cheio. Como assim? Isso não é normal. Ela se benzeu. Eu vou ver seu pai. Ela sumiu pelo corredor. Por algum motivo, eu não quis voltar a deitar. Fiquei sentada na cama, encarando a porta entreaberta, sentindo um arrepio insistente nas costas, como se alguém estivesse me observando pelo vão escuro do corredor. Alguns segundos depois, ouvi um barulho dentro do quarto do meu pai. Um gemido. E, em seguida, o choro contido da minha mãe. Eu corri. Quando cheguei ao quarto, meu pai estava com os olhos abertos, fixos no teto, a boca entreaberta, o peito parado. Minha mãe o segurava pela mão, a cabeça baixa, repetindo baixinho. Não agora, não agora, não agora. Mas já era. Meu pai tinha partido. Exatamente na hora em que os sinos da 00:30 tocaram. O velório foi no dia seguinte, na própria igreja de São Miguel. Eu não dormi nada. Passei a madrugada ajudando minha mãe, lidando com ligação de parentes, preparando documentação. A casa ficou cheia de gente que eu não via há anos. Alguns me abraçavam com sinceridade, outros com aquela curiosidade disfarçada, a filha que foi embora e só voltou para enterrar o pai. Quando o caixão chegou, minha mãe desabou. Eu, por outro lado, parecia anestesiada. Talvez fosse o choque, talvez o cansaço, talvez aquele sino maldito que não saía da minha cabeça. Na igreja, tudo parecia maior do que na minha memória. Os vitrais coloridos filtravam a luz de uma forma estranha, deixando manchas avermelhadas pelo chão. O cheiro de vela e flores era intenso, quase enjoativo. O caixão foi colocado perto do altar. O padre Tomás, um homem de meia idade com olhos cansados, fazia orações murmuradas. Atrás da igreja, lá no alto, a torre do sino se erguia como um dedo acusador apontando para o céu. Enquanto amigos e parentes se revezavam para se aproximar do corpo, eu me sentei num dos bancos e fiquei olhando para cima, tentando enxergar algum detalhe da torre. Foi então que uma voz baixinha falou ao meu lado. Eu sinto muito, Gabriela. Virei o rosto. Era Helena, uma amiga de infância que eu não via desde que tinha ido embora. Ela estava diferente, mas ao mesmo tempo, igual. Cabelos mais curtos, algumas rugas de preocupação marcando o rosto, mas os mesmos olhos escuros e atentos. Obrigada, murmurei, abraçando-a. Como você está? Eu ri, sem humor. Como alguém que voltou para casa e, na primeira noite, perdeu o pai.
Ela suspirou. Eu ouvi falar do que aconteceu. Ela abaixou ainda mais a voz. Dizem que os sinos tocaram. Um arrepio percorreu minha coluna. Você ouviu? Ela fez que sim. A cidade inteira ouviu. Eu olhei em volta. Algumas pessoas pareciam fingir que nada tinha acontecido. Outras, porém, cochichavam entre si, lançando olhares rápidos em direção à torre da igreja, como se tivessem medo de olhar por muito tempo. Helena, eu disse, isso tem algum significado para vocês? Ela hesitou, mordeu o lábio, olhou em volta, certificando-se de que ninguém ouvia. Não é algo que o pessoal goste de comentar, ela sussurrou. Mas aqui em São Miguel, dizem que os sinos da meia-noite anunciam. Ela olhou discretamente para o caixão do meu pai. Morte, completei. Nem sempre. Pausa. Às vezes, anunciam coisas piores. À noite, depois do velório, eu voltei para casa com minha mãe. Ela estava em silêncio, se movendo como um fantasma pela cozinha, guardando pratos, ajeitando coisas que não precisavam ser ajeitadas, como se manter as mãos ocupadas fosse a única forma de não desabar de vez. Eu tentei ajudá-la, mas tudo que eu fazia parecia insuficiente. Em certo momento, ela se virou para mim com os olhos vermelhos. Você vai ficar por um tempo, não vai? Eu já tinha pensado nisso. Não tinha nada realmente me prendendo na outra cidade. Um emprego mediano, um apartamento alugado, poucas amizades superficiais. Meu pai, por outro lado, tinha partido, e minha mãe estava ali, sozinha. Vou, respondi, fica o tempo que você precisar. Ela assentiu, as lágrimas novamente escorrendo. Obrigada, filha. Naquela noite eu me deitei no quarto, e pela primeira vez desde que cheguei, consegui apagar por algumas horas. Quando abri os olhos, a luz do abajur estava apagada. O quarto estava mergulhado em escuridão, exceto por um filete de claridade que vinha da rua atravessando a fresta da cortina. Eu senti a presença antes de registrar qualquer outra coisa. Um peso no ar. Um frio que não vinha de fora, mas de dentro de mim. Eu não sabia que horas eram, mas uma parte de mim já sabia o suficiente para temer o que viria a seguir. E então ouvi. Blone. O som do sino da igreja grave arrastado. Meu coração disparou. Segundos depois, outra badalada. Blone. Eu virei a cabeça devagar, olhando para a porta do quarto. Ela estava fechada. Mas, à medida que o som reverberava, eu comecei a notar algo estranho perto do teto. Uma sombra. No canto onde a parede encontrava o teto, uma mancha escura parecia se destacar do restante do quarto. Ela não estava ali antes, eu tinha certeza. Enquanto o sino tocava pela terceira vez, a sombra se desprendeu lentamente do canto, como se estivesse escorrendo do teto. Eu não conseguia me mexer. Meus olhos ardiam, mas eu não piscava. Aquela coisa descia pela parede, sem forma definida, como um fumo escuro, até tomar um contorno mais nítido. E então eu vi. Não era apenas uma sombra. Era uma silhueta. Alta, magra, com algo que parecia um manto comprido, e um contorno de cabeça, mas sem rosto. No lugar onde deveriam estar os traços, só havia um vazio mais escuro, como um buraco na escuridão. Eu abri a boca para gritar, mas nenhum som saiu. A figura se aproximou da cama. E então, algo completamente irracional aconteceu. Eu senti que ela estava ouvindo. Não com ouvidos, mas com algo que captava meus pensamentos. O sino parou. O silêncio explodiu no quarto. A figura ficou parada, a poucos passos da cama. Eu sentia um cheiro estranho, uma mistura de metal e umidade, como ferro velho molhado. Eu achava que ia morrer ali. Mas, de repente, ela simplesmente recuou. A sombra começou a se desmanchar, voltando a se juntar ao canto do teto, como fumaça sugada por algum ralo invisível.
Em poucos segundos, sumiu. Eu continuei imóvel por algum tempo que me pareceu interminável. Quando finalmente consegui erguer a mão, peguei o celular na mesinha. A tela acendeu. 00:03. Eu tinha certeza. Os sinos haviam tocado de novo. À meia-noite. E alguma coisa tinha vindo ao meu encontro. Na manhã seguinte eu desci para a cozinha com as mãos trêmulas. Minha mãe já estava acordada, mexendo o café, com olheiras profundas. Mas havia algo diferente no jeito como ela me olhou, como se esperasse ver alguma coisa estampada no meu rosto. Dormiu bem? Ela perguntou, sem olhar muito nos meus olhos. Eu me sentei. Não fazia sentido mentir. Mãe, os sinos tocaram de novo. Ela engoliu seco, deixando a colher bater de leve na borda da xícara. Eu sei. Você ouviu também? A cidade inteira ouviu, Gabriela. Eu respirei fundo. Mãe, olhei fixamente para ela. Ontem, quando os sinos tocaram, eu vi algo no meu quarto. Ela ficou pálida. Não começa, sussurrou. Uma sombra, como alguém escorrendo pela parede vindo do teto, se aproximou da cama. Ficou me observando. Eu não conseguia me mexer. Minha mãe apertou os lábios, como se tentasse impedir algo de escapar. Mas seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia, murmurou. Eu sabia que isso ia acontecer. Um arrepio subiu pela minha nuca. Que isso, mãe? Ela me encarou como se travasse uma batalha interna. Eu deveria ter te contado antes, ela disse, mas seu pai não deixava. Ele achava que o melhor era você ir embora, viver sua vida, longe daqui, longe disso. Disso que? Ela respirou fundo, puxando uma cadeira e se sentando à minha frente. Os sinos da meia-noite não tocam sem motivo, Gabriela. Nunca tocaram. Quando eles soam fora do horário das missas, é porque algo foi decidido. É porque alguém foi marcado. Eu senti um embrulho no estômago. Marcado pelo quê? Ela hesitou, a voz falhando. Pela coisa que mora na torre. Eu quis rir, mas não consegui. Tá exagerando, não? Como assim mora na torre? Você acha que é só um sino? Ela retrucou, com uma expressão que misturava medo e irritação. Acha mesmo que sempre que alguém toca, basta puxar uma cordinha lá embaixo? Não é assim. Nunca foi. Ela passou a mão pelos cabelos, nervosa. Há muitas décadas, talvez mais de um século, ninguém sabe ao certo, uma parte da igreja foi construída sobre algo que não deveria ter sido mexido. Um antigo cemitério, um lugar de rituais, ninguém tem certeza. Mas desde então, de tempos em tempos, os sinos tocam sozinhos à meia-noite. E, quando isso acontece, alguém morre. Ou enlouquece. Ou desaparece. Isso é só uma lenda da cidade. Eu tentei racionalizar. Coincidência. Ela bateu a mão na mesa, fazendo a xícara tremer. Coincidência foi seu pai dizer que sabia que ia morrer antes dos sinos tocarem, e na mesma noite eles tocarem, e ele ir embora? Eu calei. Não tinha resposta. E não é só isso, ela continuou, a voz agora mais baixa. Nem todo mundo que é marcado morre rápido. Alguns são atormentados antes. Veem coisas, sentem coisas. Sombras que escorrem pelas paredes, presenças no quarto, sonhos que parecem tão reais que deixam marcas no corpo. Meu estômago gelou. Você já passou por isso? Ela desviou o olhar. Demorou alguns segundos para responder. Eu já ouvi os sinos da meia-noite 2 vezes na minha vida. Na primeira, foi quando sua avó morreu. Na segunda, foi na noite em que você nasceu. O mundo pareceu girar por um instante. Como assim? Ela me fitou com os olhos marejados. Você nasceu à 00:07.
Mas, pouco antes os sinos tocaram. 3 vezes. Seu pai ficou desesperado achando que era um presságio de que você não sobreviveria. Só que, não foi você que o sino veio buscar naquela noite. Quem foi? Ela respirou fundo, como se as palavras pesassem toneladas. O seu irmão. Eu gelei. Eu não tenho irmão. Ela passou a mão no rosto chorando de vez. Você tinha um irmão gêmeo, Gabriela. Um menino. Pausa. Mas ele nasceu, morto. Eu senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Isso é alguma piada de mau gosto? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu nunca brincaria com uma coisa dessas, minha mãe respondeu firme, embora chorando. Eu e seu pai fizemos de tudo para você nunca saber. Ele achava que seria melhor assim, que você cresceria sem essa sombra. Mas eu sempre senti que estávamos escondendo a coisa errada. Você está me dizendo que eu tinha um irmão gêmeo? Repetiu minha mente tentando se agarrar a alguma lógica. Mas por que ninguém nunca falou nada? Ela encarou a xícara vazia, como se procurasse respostas ali. Porque naquela noite, além dos sinos, aconteceu algo que fez seu pai proibir esse assunto para sempre. O quê? Ela respirou fundo, tremendo. Logo depois do parto, enquanto o médico te limpava e te entregava para o meu colo, ele colocou seu irmão num berço ao lado. Disseram que ele tinha nascido sem respirar, que tentaram reanimar, mas não conseguiram. Eu estava grogue, com dor, mas consciente o suficiente para entender. Eu vi ele. Vi o rostinho dele, pálido, parado. Uma lágrima escorreu. O padre veio, sim, dentro do hospital mesmo, era amigo do seu pai, então deram um jeito. Ele ia fazer uma oração rápida, uma espécie de bênção, já que não conseguiria batizar. Foi quando os sinos começaram a tocar. Eu engoli em seco. À meia-noite? Ela fez que sim. 3 badaladas, longas, altas. Todo mundo no hospital lembrou e ficou arrepiado. Alguns enfermeiros se benzeram. O médico tentou aliviar o clima, dizendo que era só algum problema no relógio da igreja, mas o padre não tentou explicar. Ele ficou branco. Pausa. Foi então que o bebê que estava no berço se mexeu. Meu coração disparou. Como assim, se mexeu? Eu sei o que eu vi, Gabriela. Ela levantou o olhar firme. Seu irmão tinha nascido roxo, mole, sem respirar. O médico mesmo tinha balançado a cabeça, dizendo que não havia mais nada a fazer. Mas, quando o sino tocou pela 3ª vez, ele abriu os olhos. O silêncio na cozinha parecia um terceiro personagem entre nós. O médico correu, começou a examiná-lo de novo. Disse que era impossível, que talvez fosse só um espasmo. Mas o bebê respirou, chorou fraco, e me olhou. Foi a primeira vez que eu realmente senti que havia alguma coisa errada. Errada? Ela esfregou os braços, como se sentisse frio ao lembrar. Ele não chorava como um bebê, era um som estranho. A sala ficou gelada. O padre começou a rezar mais rápido, nervoso. O médico, ao invés de ficar aliviado, parecia apavorado, e então... Ela fechou os olhos, como se tentasse proteger da lembrança. Ele falou. Eu senti minha pele queimar e gelar ao mesmo tempo. Um recém-nascido, minha mente tentou racionalizar. Mãe, isso não faz sentido. Eu sei que não faz, ela rebateu, mas eu ouvi. Ele mexeu a cabeça na minha direção, e com uma voz rouca, como se tivesse vindo de muito longe, sussurrou uma palavra. Ele disse, troca. A palavra ecoou dentro de mim. Por alguns segundos eu realmente não soube o que dizer. O médico ficou em choque. Ela continuou, num fluxo, como se agora que tinha começado, não conseguisse mais parar. O padre derrubou o terço no chão. Uma enfermeira desmaiou,
Seu pai, que tinha entrado na sala nesse momento, viu tudo. Ele ficou paralisado. E então os aparelhos perto do berço começaram a apitar, como se todos tivessem enlouquecido ao mesmo tempo. Luzes piscavam. A sala tremeu levemente, como num pequeno tremor de terra. E o que aconteceu com ele? Perguntei, a boca seca. Um segundo depois, ele parou outra vez. As costelas deixaram de subir. Os olhos se viraram. Aquela vida se apagou. Dessa vez, de vez. Ela respirou fundo. Foi então que o padre disse: enterrem esse bebê longe da igreja, e nunca falem sobre isso. Os sinos não aceitaram a troca. A palavra voltou a ecoar na minha mente. Troca. Troca de quê? De quem? Seu pai obedeceu. Ela encerrou, com a voz quase apagada. E me obrigou a nunca falar disso com ninguém, nem mesmo com você. Eu me levantei sem perceber, a cadeira arrastando no chão. Minha cabeça latejava. E agora os sinos tocaram de novo, eu disse. 2 noites seguidas. Na primeira, seu marido morreu. Na segunda, algo entrou no meu quarto. Você não acha que isso está ligado a essa história? Ela me olhou com uma tristeza profunda. Eu acho, sim. Então por que você só está me contando isso agora? Porque agora é tarde demais para te proteger. Depois daquela conversa, eu sabia que não iria conseguir simplesmente seguir a vida, como se nada tivesse acontecido. Os sinos estavam tocando à meia-noite em São Miguel das Torres. Meu pai tinha morrido exatamente na primeira noite. Eu tinha visto uma sombra viva no meu quarto na segunda, e descoberto que eu tinha um irmão gêmeo morto na terceira. Não dava para chamar isso de coincidência. Então, à tarde, eu procurarei a única pessoa que eu achava que poderia me ajudar a juntar as peças, Helena. Encontrei-a na pequena papelaria em que ela trabalhava, perto da praça central. Ela me recebeu com um abraço mais contido desta vez, como se já soubesse que eu vinha carregando perguntas pesadas. Precisamos conversar, eu disse. Ela trancou a porta por dentro. Não havia clientes naquele horário, e me guiou para os fundos, onde havia uma mesinha com 2 cadeiras e uma garrafa térmica. E eu já imaginava, ela murmurou. A cidade inteira está estranha desde a noite em que os sinos tocaram, e hoje, alguns já dizem que eles vão tocar de novo. Como assim? Dizem. As pessoas sentem, ela deu de ombros. Quando os sinos voltam, nada mais é normal. Os animais ficam agitados, a temperatura muda, os pesadelos aumentam, tem gente que passou a noite inteira acordada com medo. Eu me sentei. Helena, comecei. Minha mãe me contou sobre o meu irmão. Ela me encarou, surpresa de verdade. Ela contou, depois de tantos anos. Contou. Ela suspirou. Eu sabia que tinha algo, mas nunca soube detalhes. Só ouvi cochichos, quando a gente era adolescente. Alguém comentando que você tinha sido a sobrevivente. Mas seu pai sempre cortava qualquer conversa. Também me contou sobre os sinos na noite do parto. E sobre algo que aconteceu com meu irmão. Eu resumi para ela toda a história que minha mãe havia dividido comigo. Enquanto eu falava, Helena ficava cada vez mais pálida. Isso, ela murmurou ao final, isso vai além do que eu imaginava. Gabi, você entende o que isso pode significar? Que eu estou amaldiçoada? Tentei ironizar, sem sucesso. Que você pode estar ligada aos sinos de uma forma que ninguém mais está. Eu respirei fundo. Por isso vim falar com você. Preciso ir até a torre. Ela regalou os olhos. Você enlouqueceu? Eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem. Meu tom saiu mais firme do que eu mesmo esperava. Ontem uma sombra veio até o meu quarto, Helena. Veio me ouvir. Se isso tem a ver com a torre, com o sino, com o que quer que more lá dentro, eu preciso ver com meus próprios olhos. Ela passou a mão no rosto, nervosa.
A torre fica trancada o tempo todo. Só o padre Tomás tem a chave, e talvez os sacristãos. E você acha que eu não consigo entrar? Ela me olhou por alguns segundos. E então, algo mudou na expressão dela. Um lampejo de decisão. Se você vai fazer essa loucura, não vai sozinha. Esperamos anoitecer. Helena conseguiu emprestar uma chave antiga do sacristão mais velho, seu Augusto, um senhor que já tinha problemas de visão e memória. Ela entrou na igreja com o pretexto de arrumar alguns livros do grupo de jovens que, há anos, já nem existia mais. Às 10:30 da noite estávamos as duas na praça, sentadas num banco observando a fachada da igreja iluminada pelos postes. A essa hora, o padre já deve ter ido embora, ela disse. Só o vigia fica na parte de trás, perto da casa paroquial. A porta lateral da torre fica no outro lado, quase ninguém passa por ali. E os sinos? Perguntei, sem tirar os olhos da torre escura. Eles tocam à meia-noite, não tocam? E se estivermos lá dentro? Ela me olhou com uma mistura de medo e desafio. É isso que você quer descobrir, não é? Ela egocente segurou com meu durante da Anicheturuzios por il cumon de Kumada. Ela, pouco antes das 11, demos a volta pela lateral da igreja pelas sombras, evitando os pontos mais iluminados. A noite estava fria, com um vento que parecia cortar a pele. O céu estava parcialmente nublado, deixando apenas alguns poucos pontos de estrelas à vista. A porta da torre ficava numa parte mais recuada, quase escondida entre dois pilares. Helena pegou a chave com mãos trêmulas. Ela tentou girar uma vez, nada. Tentou de novo, com mais força. Um clique. A porta se abriu alguns centímetros, rangendo alto demais para o meu gosto. Nós duas paralisamos, prendendo a respiração. Esperamos. Nenhum som além do vento. Empurramos a porta devagar e entramos. O cheiro ali dentro era de madeira envelhecida, poeira e algo que lembrava ferro úmido. Uma escada de pedra estreita se enroscava para cima, num caracol que parecia não ter fim. Helena fechou a porta atrás de nós. A torre ficou mergulhada em penumbra, iluminada apenas por uma lanterninha que ela tinha trazido na bolsa. Se alguém nos pegar aqui, ela começou. Vai dizer o quê? Completei. Que duas adultas responsáveis decidiram subir à torre para ver de perto um sino amaldiçoado. Ela riu, nervosa. Acho que ninguém ia duvidar que enlouquecemos. Começamos a subir. Cada degrau ecoava, nossas respirações soavam altas demais naquele espaço estreito. À medida que subíamos, o ar parecia mais frio, mais pesado. Em alguns pontos, vi fissuras nas paredes, marcas de infiltração, teias de aranha. Eu tinha a impressão de que o tempo se alongava ali dentro. Era como se a cada lance de escada, estivéssemos subindo não apenas metros, mas anos. Você ouviu falar de mais alguma história dos sinos? Perguntei, tentando dispersar o medo. Algumas, Helena respondeu ofegante. Há uns 20 anos, dizem que eles tocaram à meia-noite por 3 dias seguidos. No primeiro, um homem foi encontrado morto dentro de casa, sem marcas, como se o coração tivesse simplesmente parado. No segundo, uma mulher desapareceu sem deixar rastro. A porta estava trancada por dentro, as janelas fechadas. No terceiro, uma criança acordou sem fala. Ficou assim até hoje. Nunca mais disse uma palavra. E ninguém fez nada? Fez o quê, Gabi? Ela suspirou. Como provar que a culpa é de um sino antigo numa torre? Quem quiser falar disso é taxado de louco, supersticioso e ignorante. Então o povo prefere não comentar, finge que não é com eles. Até ser. Mais alguns degraus. Eu perdi a noção de quanto tempo estávamos subindo, quando finalmente a escada terminou num pequeno patamar de madeira. Uma porta baixa, reforçada com barras de ferro, se erguia à nossa frente.
Helena olhou para o relógio no celular. 11h47 da noite. Ainda temos tempo, ela disse. Ela tentou a chave. Girou com dificuldade. A porta rangeu. Um ar ainda mais frio saiu de lá de dentro, como se tivéssemos aberto a porta de um freezer antigo, tomado por coisas que não deveriam estar ali. Entramos. O interior da torre era maior do que eu imaginava. O sino, na verdade, os sinos, porque havia 3 de tamanhos diferentes, ficavam suspensos por estruturas de madeira e ferro, pendurados por grandes eixos. Era uma cena ao mesmo tempo imponente e opressora. O maior deles, no centro, tinha quase a minha altura. O metal era escurecido pelo tempo, com manchas, arranhões e pontos de ferrugem. Em sua superfície, no entanto, havia algo que me chamou a atenção imediatamente. Gravações. Não eram apenas inscrições religiosas ou datas de fundição como eu esperaria. Havia símbolos estranhos, quase apagados, que não pareciam letras de nenhum alfabeto comum. Pareciam marcas. Você está vendo isso? Perguntei a Helena. Ela se aproximou, passando a lanterna pela superfície do sino. Parece que alguém tentou apagar, ela murmurou, mas ainda dá para ver os contornos. Toquei de leve o metal, com a ponta dos dedos. O sino estava gelado. Muito mais frio do que o ar. O frio atravessou minha pele como uma descarga, subindo pelo braço até o ombro. Por um instante minha visão escureceu nas bordas. Retirei a mão, ofegante. Cuidado, Helena disse. Você está bem? Acho que sim. Mas algo tinha mudado. Quando toquei o sino, minha mente se encheu de imagens rápidas, tão fugidias, que eu quase não consegui fixar. Um grupo de homens cavando à noite, uma vala, algo sendo enterrado sob a torre, um bebê chorando, um grito abafado. Balancei a cabeça, tentando afastar as imagens. Gabi, Helena me chamava preocupada. Eu vi alguma coisa. Falei, apoiando a mão na madeira para não cair. Como flashes de memória, mas não minhas. Como se o sino tivesse lembranças. Ela regalou os olhos. Isso já passou dos limites de qualquer explicação racional. Ela não estava errada. Foi então que ouvimos um barulho vindo lá de baixo. Um rangido. Um passo ecoando na escada. Congelamos. Alguém entrou na torre, Helena sussurrou. Apagamos a lanterna instintivamente. A escuridão caiu sobre nós como um manto. Caso não fosse pela pequena abertura em uma das paredes, por onde a luz da lua filtrava fracamente, não enxergaríamos absolutamente nada. Os passos continuaram, subindo. Devagar, ritmada, como se alguém muito paciente ou muito velho estivesse escalando degrau por degrau. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que a pessoa lá embaixo podia ouvir. Helena tocou meu braço no escuro, me guiando até um dos cantos da torre, atrás da estrutura de madeira que sustentava o sino menor. Nos encolhemos ali, prendendo a respiração. Os passos se aproximavam. Cada degrau. Cada impulso. Uma eternidade em poucos segundos. Então, a porta da torre se abriu lentamente. Uma figura entrou. À luz fraca da lua, reconheci. Padre Tomás. Ele entrou devagar, carregando uma pequena lanterna de mão, que iluminava apenas parte de seu rosto. Seus olhos pareciam mais fundos, mais cansados. Mas o que realmente me assustou foi outra coisa. Ele não parecia surpreso de estar ali. Parecia esperando. O padre fechou a porta, trancou e caminhou até o sino maior. Podíamos ver o perfil dele, recortado contra a forma gigantesca do sino. Ele acariciou o metal, como se fosse uma coisa viva. Já sei que você está aí, ele disse, em voz baixa. Por um segundo,
Achei que ele estivesse falando com o próprio sino. Mas então, a lanterna dele se moveu um pouco, iluminando o canto onde nós nos escondíamos. Gabriela. A forma como ele pronunciou o meu nome fez meu sangue gelar. Não adiantava mais me esconder. Saí do canto, ainda meio encolhida, com Helena colada atrás de mim. Padre, comecei, tentando achar uma desculpa qualquer. Eu? Não adianta mentir, ele interrompeu, sem aspereza, mas também sem qualquer simpatia. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, você viria até aqui. Isso não me deixou nem um pouco mais tranquila. Como o senhor sabia? Perguntei. Ele suspirou, parecendo envelhecer mais alguns anos naquele instante. Porque os sinos chamaram você, Gabriela, e ninguém escapa do chamado. A frase ecoou na torre. Helena apertou meu braço. Padre, nós só queríamos entender, ela disse. O que está acontecendo com a cidade? Por que os sinos estão tocando à meia-noite? O pai da Gabriela morreu, coisas estranhas estão acontecendo, e... Vocês não deveriam estar aqui, ele cortou. Mas, já que estão, talvez eu não tenha mais o direito de esconder a verdade. Ele se aproximou, parando a poucos passos de mim. Quantos anos você tem agora, Gabriela? 29, respondi. Ele assentiu, como se confirmasse um cálculo interno. 29, a mesma idade que sua mãe tinha quando você nasceu. O senhor sabe sobre o meu irmão? Perguntei, direta. Ele fechou os olhos por um instante. Eu estava lá naquela noite. Eu também ouvi os sinos. Eu também vi, o que não deveria ser visto. Minha mãe disse que ele falou. Eu disse com dificuldade, que disse a palavra troca. O padre respirou fundo, com um olhar distante. Os sinos da meia-noite não são apenas um aviso, eles são um pacto. Aquilo me pegou de surpresa. Pacto? Não feito por mim, nem por nenhum dos padres que passaram por aqui nos últimos 50 anos. Ele apressou-se em dizer. É muito mais antigo. Desde que a igreja foi construída, havia rumores de que o terreno onde ergueram a torre já era consagrado. Mas não a Deus. Um arrepio desceu pela minha espinha. Como assim? Ele se virou para o sino, passando a mão pela superfície marcada. Antigamente, antes de São Miguel das Torres se chamar assim, essa região era conhecida como Vale dos Lamentos. Havia relatos de rituais, sacrifícios, coisas que a igreja da época tentou apagar. Quando o padre fundador decidiu construir a matriz aqui, foi avisado pelos moradores mais antigos de que este lugar era ruim. Ele não acreditou. Ou não quis acreditar. O padre fez um pequeno gesto de impotência. Os alicerces da torre foram cavados bem acima de uma antiga vala comum. Ossos foram encontrados. Ossos de adultos. Ossos de crianças. Helena fez um som estrangulado com a garganta. E o que fizeram com esses ossos? Ela perguntou. Alguns foram levados para o cemitério, outros, ninguém sabe. Mas a torre foi construída mesmo assim, e pouco tempo depois, começaram. Os sinos, arrisquei. Ele assentiu. O primeiro relato que tenho registrado nos livros da paróquia é de 1892. À meia-noite, em uma noite sem vento, sem missa, sem ninguém na igreja, os sinos tocaram sozinhos. 3 badaladas. Na mesma hora, um incêndio começou na casa de uma família. Eles conseguiram sair, exceto uma criança. O corpo dela foi encontrado quase inteiro, menos a cabeça. Sentiu o estômago embrulhar. E depois disso, mais toques, mais mortes estranhas, desaparecimentos, pessoas que enlouqueceram de um dia para o outro. A cada geração, alguém tentava explicar racionalmente. Fios soltos, vandalismo, vento nas cordas, imaginação. Mas tudo isso desmoronava quando as histórias se repetiam. E sempre com o mesmo padrão.
3 badaladas à meia-noite, uma vida tirada, e uma oferta recusada. Oferta? Perguntei. A palavra que você ouviu da boca do seu irmão não foi aleatória, ele disse, encarando-me com seriedade. Troca. Você acha que o que, exatamente, estava tentando negociar? Engoli em seco. Minha vida pela dele? Talvez. Ou algo ainda pior. Sua vida, junto com a dele. Senti um nó na garganta. Mas por que os sinos recusaram? Ele desviou o olhar, pensativo. Essa é a parte que eu nunca consegui entender de todo. Alguns registros antigos falam de erradas promessas e pactos incompletos. Mas há uma coisa, Gabriela, que sempre me chamou a atenção. Ele se aproximou mais do sino, indicando as marcas quase apagadas. Isso não foi gravado por nenhum artesão comum. São símbolos antigos de invocação e aprisionamento. O sino não é apenas um instrumento de som. É uma prisão. Algo foi amarrado a ele, algo que exige. Ele hesitou. Exige o quê? Pressionei. Equilíbrio. A palavra ficou pendurada no ar. Foi Helena quem perguntou. Equilíbrio de quê? O padre virou-se para nós, com um olhar de quem carregava peso demais havia tempo demais. Cada vida que é tomada, mantém algo trancado. Cada troca recusada, mantém o pacto em andamento. Se um dia os sinos aceitarem, se um dia a troca acontecer como deveria, não sei se essa coisa ficará presa aqui por muito tempo. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Até que o celular de Helena vibrou no bolso. Ela olhou a tela, o rosto empalidecendo. Que horas são? Perguntei. 11h59 da noite, ela sussurrou. O padre fechou os olhos. Já é tarde, murmurou. Não deveríamos estar aqui quando isso acontecer. Quando que acontecer? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ele me olhou como se a pergunta tivesse sido idiota. Quando os sinos tocarem. A sensação de estar dentro da torre, com os sinos pendurados acima de nós minutos antes da meia-noite, é algo que eu nunca vou conseguir descrever por completo. Era como estar dentro da boca de um animal adormecido, sabendo que, a qualquer momento, ele poderia morder. Helena segurou minha mão, apertando com força. O padre se posicionou um pouco atrás, como se quisesse nos proteger com o próprio corpo. Uma proteção simbólica, é claro, porque se aqueles sinos começassem a se mover, não haveria carne e osso capaz de deter o impacto. Eu olhei para o sino central. Tive certeza absoluta de que, se ele se movesse, eu veria algo mais do que metal, veria um rosto na superfície. Um rosto que de alguma forma seria parecido com o meu. O ar ficou gelado. Meu coração acelerou, mas não era só meu. Eu ouvi a respiração de Helena falhar, o peito do padre subir e descer mais rápido. Lá embaixo na cidade o silêncio parecia absoluto. Nem carros, nem vozes, nem cachorros. Só nós. E os sinos. Então o celular de Helena vibrou de novo. Meia-noite. Por um segundo nada aconteceu. E nesse segundo, eu realmente acreditei que talvez, só talvez, fossem apenas lendas. Mas então eu ouvi. Não com os ouvidos. Com o corpo. Um estalo profundo percorreu a madeira, como se algo muito pesado estivesse se mexendo após um longo tempo parado. A estrutura da torre tremeu levemente. O sino maior balançou. Não o bastante para tocar. Apenas, como se despertasse. O padre começou a rezar. Baixinho, mas eu reconheci as palavras. Uma oração de proteção. O sino balançou de novo. Mais um pouco. Eu senti o ar vibrando. Helena começou a murmurar, não, 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 baixinho, como um mantra. E então, com um movimento lento e inevitável,
o sino completou o arco. E bateu. Blom! Ali dentro, o som não era apenas ouvido. Era sentido. Era como se uma onda de choque atravessasse o corpo, os ossos, os pensamentos. Tudo em mim pareceu vibrar junto. Eu levei as mãos aos ouvidos, mas não adiantou. O som vinha de dentro. O sino voltou. E bateu de novo. Blonene. Desta vez, enquanto vibrava, eu vi. Não sei se com os olhos ou com outra coisa. A superfície do metal escureceu, como se uma sombra corresse por dentro dele. As marcas gravadas começaram a brilhar, como linhas incandescentes, revelando símbolos mais nítidos, quase dolorosos de olhar. E no meio daquele brilho, por um instante, vi a silhueta de uma criança. Pequena, embrulhada em panos, deitada no fundo de uma vala escura. Um coro de sussurros subiu, sem vir de lugar nenhum específico. Palavras que eu não entendia, idiomas que jamais tinha ouvido. Eu quis gritar. Não sei se gritei. O sino bateu pela terceira vez. Blone. E tudo ficou errado. A torre pareceu girar. As paredes se alongaram, como se estivéssemos sendo puxados para fora da realidade. O chão desapareceu por um momento. Senti a vertigem de estar flutuando num espaço vazio. Quando pisquei, não estávamos mais exatamente na torre. O sino ainda estava ali, enorme, imenso, mas o entorno tinha mudado. Não havia mais paredes de pedra. Havia escuridão. Uma escuridão tão profunda que parecia ter peso, textura. Um vazio com cheiro de terra molhada e carne antiga. Eu ouvi um choro de bebê. Longe. Perto. Em toda parte. Helena caí de joelhos, tapando os ouvidos e chorando. O padre continuava rezando, mas as palavras saíam misturadas, como se fossem engolidas pelo ambiente. E então, de algum ponto da escuridão, uma voz falou. Não era voz de homem, nem de mulher, nem de criança. Era uma voz que parecia ser muitas vozes ao mesmo tempo. Voque voltou. Senti uma dor aguda no peito. Quem está falando? Perguntei, sem saber para onde olhar. A voz riu. Uma risada seca, que fez minha pele se arrepiar. Aquele que foi recusado. Aquele que foi prometido. Aquele que Voque levou, enquanto eu fiquei. Uma palavra surgiu na minha mente, antes mesmo da boca formar os sons. Meu irmão. Você, minha voz falhou. Você é, ele? A escuridão pareceu vibrar. Eu sou o que sobrou dele. Sou o que ficou preso quando Voque respirou. Sou o que os sinos guardam. À espera da troca. A palavra voltou a ecoar. Troca, troca, troca. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, sem perceber quando começaram. Eu não tive culpa, eu disse quase um sussurro. Eu nem sabia que você existia. Os inocentes são sempre os melhores pagadores. A frase me atingiu como um soco. O que você quer de mim? Perguntei. A escuridão pareceu se aproximar, como se algo se inclinasse sobre mim, embora eu não visse forma definida. Equilíbrio. Voque recebeu a vida que era minha. Eu fiquei aqui, entre o som e o vazio. Agora os sinos pediram. Agora Voque ouviu. Eu ouvi o choro de bebê de novo. Desta vez, misturado com algo mais velho, mais rancoroso. O que acontece, se eu recusar? A resposta veio rápida. Os sinos continuarão tocando. A cada meia-noite. A cada geração. Mais vidas, mais almas. Enquanto o pacto não for cumprido. Vi flashes. Incêndios. Mortes inexplicáveis. Desaparecimentos. Pessoas enlouquecendo. Tudo, como um rastro deixado pelo toque daqueles sinos. Um rastro que, de certa forma, começara comigo. Se eu aceitar,
Engoli em seco. Tudo isso acaba? A escuridão pareceu se acalmar por um instante. O pacto será encerrado. Eu terei o que me foi tomado. Os sinos se calarão. Helena ergueu a cabeça, os olhos arregalados. Gabi, não, ela gritou, embora sua voz parecesse distante e abafada. Isso é uma armadilha, você não pode confiar nisso. O padre também tentou falar, mas as palavras se perdiam. Eu estava sozinha no centro daquele vazio, encarando algo que eu não conseguia ver, mas sentia em cada fibra do meu ser. Algo que de algum modo tinha o meu sangue. Um pensamento atravessou minha mente como um relâmpago. Se eu aceitasse, os sinos se calariam. Quantas vidas seriam salvas? Quantas crianças não teriam seus destinos arrancados? Mas a que preço? O meu. A escuridão esperava. Eu sentia a impaciência dela. Voca demora. Os vivos sempre demoram. Eu respirei fundo. Pensei na minha mãe, sozinha, na cozinha, lavando xícaras que não precisavam ser lavadas para não desabar. Pensei no meu pai, com um olhar pesado, dizendo que sabia que eu voltaria antes dos sinos. Pensei em Helena, que arriscou o próprio pescoço para subir naquela torre comigo. Pensei nas pessoas da cidade vivendo com medo de um som que vinha do alto. Pensei no bebê que nunca conheci. Meu irmão. Se eu vier, falei com a voz trêmula. Se eu fizer a troca. O que acontece comigo? A escuridão pareceu sorrir. Não com boca, mas com uma mudança de textura, de sensação. Você deixa de respirar. Deixa de envelhecer. Deixa de andar entre os que chamam isso de vida. Mas não será apenas nada. Você me fará companhia. Aqui, onde o som não acaba. As palavras me envolveram como um abraço gelado. E a cidade? A torre cai. O som se encerra. Eu não precisarei mais buscar. Nenhuma outra criança será marcada. Helena chorava, chamando meu nome, mas eu a ouvia como se estivesse debaixo d'água. O padre continuava rezando, apertando o crucifixo até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu fechei os olhos. Se eu recusasse, quantos mais morreriam? Talvez minha mãe, talvez Helena, talvez crianças que nem haviam nascido ainda. Se eu aceitasse, eu não veria mais nada disso. Mas talvez, só talvez, eu finalmente fizesse algo que meu pai nunca conseguiu: parar de fugir dos sinos. Eu aceito, sussurrei. No mesmo instante, um silêncio absoluto caiu. Nem o choro, nem as orações, nem a respiração. Nada. Por um segundo, achei que tinha morrido ali mesmo. Mas então, algo diferente aconteceu. Uma mão. Não uma mão física, não havia carne, mas a sensação de uma mão pequena, infantil, segurando a minha. Finalmente, a voz estava mais humana, mais próxima. Quando abri os olhos, vi algo à minha frente, uma criança de uns 5 anos talvez. Cabelos escuros, pele pálida, olhos profundamente fundos, como se tivessem visto coisas demais. Ele me olhava com curiosidade, e com algo que eu só poderia chamar de ressentimento. Você, é ele? Perguntei, num fio de voz. Ele inclinou a cabeça. Eu sou aquele que ficou, respondeu, e pela primeira vez a voz não soou como um coro de horrores, mas como a de um menino. Você é aquela que foi. Eu senti vontade de chorar. Eu não tive escolha. Ele deu de ombros. Eu também não. Por um momento nós dois ficamos ali, naquele lugar sem forma, conectados por algo que ia além do sangue. Se eu vier, repeti, você promete deixar os outros em paz? Ele me encarou longamente. Eu prometo calar os sinos. Uma pausa, mas paz é uma palavra que não existe aqui. Eu ri, sem humor.
Eu não esperava tanto. Fechei os olhos. Senti algo se soltando dentro de mim. Como se um fio invisível que me prendia ao meu corpo começasse a afrouxar. Ouvi ao longe Helena gritar meu nome, em desespero. Ouvi o padre chamar por São Miguel, pedindo proteção para minha alma. Mas no fundo eu sabia que não havia mais volta. Eu tinha feito minha escolha. E, por um momento ela pareceu a escolha certa. Até que algo deu errado. Quando o fio se soltou por completo, eu esperava cair. Acreditava que minha consciência seria engolida pela escuridão, que perderia a noção de mim, que seria apenas mais um pedaço daquele vazio. Mas não foi isso que aconteceu. Eu não caí. Eu fui puxada de volta. Senti um tranco, como se alguém segurasse meu pescoço pelo colarinho, e me impedisse de atravessar uma porta. Abri os olhos ofegante. Estávamos de volta à torre. Os sinos estavam imóveis. Helena me segurava pelos ombros com força, os olhos arregalados, respirando rápido. O padre Tomás estava ajoelhado, exausto, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto de um religioso, algo entre horror e alívio. O que aconteceu? Perguntei, a voz fraca. Helena começou a chorar, me abraçando. Você apagou. Ela soluçou. Seus olhos viraram. Você parou de respirar por alguns segundos. Eu achei que tinha te perdido. Eu levei a mão ao peito. Meu coração ainda batia. Forte. Eu estava viva. Mas por quê? Olhei para o padre. Ele parecia esgotado. Eu tentei, disse ofegante. Usei tudo o que sabia. Orações antigas. Nem sei se fiz certo. Só sabia que não podia deixar você ir. Você me impediu? Perguntei. Ele fez que sim. Não podia permitir que outro pacto se completasse. Não dessa forma. Senti um misto de gratidão e revolta. Você não entende, eu disse, a voz falhando. Se eu tivesse ido, talvez tudo terminasse. Ele me encarou, sério. Você acha mesmo que seria tão simples? Entregar sua vida a uma entidade presa há mais de 100 anos e esperar que ela cumpra uma promessa? Você está idealizando um martírio que não compreende. As palavras me atingiram em cheio. Eu olhei para o sino. Por um instante achei que ele estivesse diferente. Mais escuro. Mais pesado. E então ouvi. Não com os ouvidos. Com o peito. Com o sangue. Uma voz que não era nem externa, nem interna. Vocan, prometeu. Meu corpo inteiro tremeu. Eu o tinha ouvido. Meu irmão. Ou o que restava dele. Ele não está feliz, murmurei. Era de se esperar, o padre respondeu. Algo foi oferecido e retirado no último instante. E pactos, mesmo os mais sombrios, não gostam de ser quebrados. Helena enxugou as lágrimas, ainda trêmula. E agora, padre? Ela perguntou. O que vai acontecer? Ele demorou a responder. Agora, disse finalmente. Os sinos não vão se calar tão cedo. Voltamos para casa cambaleando, como se tivéssemos corrido uma maratona. Minha mãe estava acordada, sentada na sala, com o terço na mão. Quando me viu entrar, correu até mim. Onde você estava? Eu liguei, mandei mensagem, eu estava enlouquecendo. Ela me abraçou com tanta força que me faltou ar. Senti algo ruim, algo muito ruim. Eu poderia tentar mentir. Mas havia limites até para o auto-engano. Eu fui até a torre, respondi cansada. Ela me afastou, segurando meu rosto entre as mãos. Você? Eu precisava, mãe. Precisava entender. Ela me olhou como se eu fosse uma criança teimosa brincando numa beira de abismo. E entendeu? Eu suspirei. Entendi que isso não começou comigo.
mas de algum jeito está amarrado a mim. Ela pareceu envelhecer anos em segundos. Eu nunca devia ter deixado você voltar. Não fala isso. Eu não ia deixar você sozinha. Ela respirou fundo, se esforçando para se controlar. E agora? Perguntou finalmente. Eu não tinha resposta. Naquela noite, tentei dormir, mas o sono vinha em pedaços, quebrado por sobressaltos. A cada vez que fechava os olhos, eu via o rosto do menino na escuridão. Você é aquela que foi. Em algum momento, acabei adormecendo de vez. E sonhei. No sonho, eu estava na praça central da cidade, mas ela estava vazia. Nenhuma pessoa, nenhum carro, nenhuma luz. Apenas a igreja. E os sinos. Eles começaram a tocar à meia-noite em ponto. Mas, dessa vez, não foram 3 badaladas. Foram 12. Cada uma mais alta, mais dolorosa. A cada badalada, uma casa da cidade apagava suas luzes, como se alguém estivesse desligando a vida de dentro para fora. Vi portas se abrindo, pessoas saindo com os olhos vazios caminhando em direção à igreja como sonâmbulos. Vi crianças chorando sem som. Vi sombras escorrendo das janelas, subindo pelos postes se juntando perto da torre. No meio de tudo isso, uma voz ecoava. Troca! 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 Acordei numa fração de segundo, com o coração disparado e a respiração entrecortada. Olhei para o relógio. 11h59 da noite. Não podia ser. Não outra vez. Me levantei da cama num impulso, saí correndo pelo corredor, quase trombando na parede. Minha mãe abriu a porta do quarto dela, assustada. Gabi? O que houve? Vem comigo! Puxei-a pela mão. Abrimos a porta de casa e saímos para a rua. O ar estava pesado. As janelas das casas vizinhas estavam acesas, mas algumas cortinas se mexiam, denunciando olhares curiosos, medrosos. Olhei para o alto da cidade. A torre da igreja se recortava como uma sombra contra o céu. E então, os sinos começaram. Blom. A primeira badalada. Eu senti o chão tremer. Lá embaixo, numa rua paralela, ouvi um grito. Alguém chamando por ajuda. Carros freando. Blone. A segunda. As luzes em alguns postes piscaram. Os cachorros começaram a uivar desesperados. Minha mãe apertou meu braço. Eles nunca tocaram tantas vezes assim, ela murmurou, quase sem voz. Blone. A terceira. Eu sabia. Dessa vez, não seriam só os escolhidos. Dessa vez, o sino estava cobrando. Por eu ter quebrado a promessa. Ou melhor, por terem me puxado de volta quando eu tentei cumpri-la. Olhei para minha mãe. Para as casas. Para as luzes. Para o alto da torre. E entendi, com uma clareza brutal. Se eu não fizesse alguma coisa, aquilo que eu tinha visto no sonho não seria apenas sonho. Seria a nova rotina de São Miguel das Torres. Talvez do mundo inteiro, se o som achasse caminhos que eu não conseguia imaginar. Eu não podia mais hesitar. Mãe, falei com a voz trêmula mas decidida. Eu preciso ir. Ela me olhou, confusa. Ir para onde? Para a torre. Ela regalou os olhos. De jeito nenhum. Depois do que você me contou, depois de tudo o que aconteceu, você quer se jogar de vez no colo dessa coisa? Eu segurei as mãos dela. Se eu não for, esses sinos vão continuar tocando. Hoje é a cidade, amanhã pode ser mais. Eles não vão parar enquanto a troca não for feita. Ela começou a chorar, negando com a cabeça. Eu não posso te perder também. Eu já perdi seu pai, perdi seu irmão, eu não. Eu a abracei com força. Talvez seja exatamente por isso que eu tenha que ir. Minha voz falhava. Para você não perder mais ninguém.
Ela me apertou como se quisesse me prender ali. Eu vou com você, murmurou. Eu sabia que não adiantaria discutir. Então vamos. Encontramos Helena no caminho. Ela vinha correndo, ofegante na direção oposta, mas parou ao nos vereador. Eu ia até a sua casa, ela gritou. Os sinos, eles. Eu sei, respondi. Eu ouvi. Gabi, eles estão tocando sem parar, ela continuou, assustadíssima. Começaram à meia-noite, mas não param nas 3 badaladas. O padre tentou intervir, mas disse que dessa vez não conseguiu nem chegar perto da torre. Algo empurrou ele de volta. Eu engoli em seco. Então não temos mais ninguém para impedir. Elas perceberam pelo meu tom o que eu estava planejando. Não, as duas praticamente gritaram ao mesmo tempo. Eu não estou pedindo permissão, eu disse. Eu só não quero ir sozinha. Helena me olhou como se quisesse me bater e abraçar ao mesmo tempo. Você é uma idiota, murmurou com os olhos cheios de lágrimas, mas eu te amo demais para te deixar subir nessa maldita torre sem mim. Minha mãe respirou fundo, se recompondo. Eu também não vou ficar aqui esperando. Subimos a rua em direção à igreja. Cada badalada parecia mais forte que a anterior. Algumas janelas se abriam, pessoas olhavam, se benziam, fechavam de novo como se não quisessem dar testemunho. Quando chegamos à praça, a cena era surreal. Algumas pessoas estavam ajoelhadas no chão, chorando, rezando em voz alta. Outras, em pé, olhavam fixamente para a torre com uma expressão estranhamente vazia, como se estivessem em transe. O padre Tomás tentava acalmar um grupo próximo à entrada da igreja, mas sua própria voz tremia. Quando me viu, ele largou tudo e veio até mim. Gabriela, chamou desesperado. O que você fez? Eu tentei, respondi seca, mas você não deixou. Ele passou a mão pelo cabelo, angustiado. Eu não podia permitir que você entregasse sua alma a isso. E agora? Perguntei, apontando para a torre. Vai impedir quantas mais? Ele não soube responder. Eu vou subir, disse firme. Você não pode. Ele me segurou pelo braço. Eu mal consegui chegar na porta. Há uma força ali, algo muito mais intenso do que antes. Desde que você quase foi, aquilo ficou mais forte. Então é isso, respondi. Eu acordei o bicho e fui embora? Não. Não vou deixar assim. Meu tom fez com que ele recuasse um pouco. Se eu não voltar, continuei, é porque a troca aconteceu. E, se acontecer, os sinos vão parar. Cuide da minha mãe, cuide da Helena, cuide da cidade. Helena começou a chorar de novo. Você fala como se estivesse indo para um emprego em outra cidade, ela reclamou. Eu sorri, triste. Talvez eu esteja. Só que sem volta. Minha mãe segurou meu rosto entre as mãos. Se houver qualquer chance de voltar, qualquer, ela murmurou, eu quero que você tente. Eu a encarei. Eu prometo tentar. Mas, se eu não conseguir, quero que você se lembre disso, não como uma perda, mas como alguém finalmente pagando a dívida certa. Ela me abraçou forte. Você nunca me deveu nada, Gabriela, sussurrou. Nunca. Eu devo ao meu irmão. Ela não respondeu. Eu me virei e caminhei em direção à lateral da igreja. A porta da torre estava aberta. Não como se alguém a tivesse destrancado, mas como se tivesse sido arrombada de dentro para fora. A madeira estava rachada, as dobradiças pendendo. O interior exalava aquele frio profundo, quase sólido. Cada degrau que eu subia parecia mais pesado que o anterior. Desta vez, fui sozinha. Minha mãe e Helena ficaram na base da torre, junto com o padre, olhando para cima com expressões que eu nunca vou esquecer. Os sinos continuavam tocando.
não ritmados, não perfeitamente espaçados, mas convulsos, como se fossem corações entrando em fibrilação. Quanto mais eu subia, mais o som se misturava com algo que não era som. Sussurros, choros, risos distorcidos. Pedi mentalmente que, se existisse qualquer coisa lá em cima que ainda se lembrasse do que era justiça, me concedesse uma única graça, que a dor fosse rápida. Quando cheguei ao patamar final, a torre parecia maior por dentro do que antes. Os sinos se moviam sozinhos, sem nenhum mecanismo visível acionando-os. O maior deles brilhava numa luz que não vinha de fora. Eu me aproximei. E, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, uma voz ecoou. Vocan demorou. Eu precisava ter certeza, respondi, e dizer adeus. A risada veio, mais baixa do que antes. Os vivos gostam de adeus. Aqui, não há adeus. Apenas eco. Me coloquei bem embaixo do sino central. O som era ensurdecedor, mas, ao mesmo tempo, parecia distante, como se eu já estivesse começando a me desligar daquela realidade. Eu estou pronta, declarei. Por um segundo, nada mudou. Então, o chão tremeu. O sino parou de balançar. O mundo ficou silencioso. De repente. Totalmente. A ausência do som foi tão brusca que cheguei a cambalear. Eu ouvi, pela última vez, a voz do meu irmão. Agora, sussurrando ao meu lado, como se estivesse colado ao meu ouvido. Troca aceita. Senti algo entrar em mim. Um frio cortante, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Meu coração falhou. Falhou de novo. Parou. Eu vi meu próprio corpo de fora por um breve instante. Vi cair de joelhos. Vi a cabeça tombar. Vi os olhos se fecharem. E então, tudo ficou escuro. Mas não acabou. Eu não sei quanto tempo passou. Naquele lugar, tempo é uma palavra sem sentido. Em algum momento, percebi que não estava flutuando mais no vazio. Eu estava presa. Preso em quê? Demorei alguns instantes para entender. Estava presa no metal. Eu sentia a textura áspera da superfície por dentro, como se minha consciência fosse derramada por cada centímetro daquele sino colossal. Eu era o sino. E o sino era eu. E algo mais. Uma outra presença. Meu irmão. Ele estava ali. Não como uma figura, não como um rosto, mas como uma sombra que se entrelaçava com a minha essência. Por um tempo, não nos falamos. Apenas coexistimos naquele espaço apertado, compartilhando memórias, dores, medos. Em certo momento, ele quebrou o silêncio. Vocan cumpriu. A voz já não vinha de fora. Vinha de dentro. Eu cumpri, respondi, e achei estranho como minha voz soava agora. Mais oca. E você? Eu cumpri. Deixei-os em paz. Eu quis vereador. E, de alguma forma, vi. Vi a torre da igreja de fora, como se meus olhos estivessem no alto. Vi meu corpo, inerte, sendo encontrado por Helena, pela minha mãe, pelo padre, minutos depois. Vi o desespero, o choro, as tentativas inúteis de reanimação. Vi o velório, dias depois. Vi minha mãe passando a mão pelos meus cabelos uma última vez. Vi Helena me olhando com aquela expressão de raiva e amor misturados, como se quisesse me bater por ter ido, mas ao mesmo tempo soubesse que, no fundo, eu não poderia ter escolhido diferente. Vi o padre Tomás rezando por mim mais do que já havia rezado por qualquer fiel. Vi a cidade. Nos dias seguintes, nenhuma morte repentina. Nenhum desaparecimento inexplicável. Nenhuma criança nascendo com marcas estranhas. Nas noites, à meia-noite, silêncio. Os sinos não tocavam mais.
Não sozinhos. Não por vontade própria. O pacto foi encerrado. A voz do meu irmão ecoou, mais suave. A torre não pertence mais ao vazio. E a quem pertence agora? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele riu. A nós? Engraçado. Pela primeira vez, não senti medo. Senti uma espécie de paz distorcida. Eu não caminharia mais pelas ruas da cidade onde nasci. Não tomaria café com minha mãe. Não riria com Helena. Não envelheceria. Mas, de algum modo, a ideia de que as crianças de São Miguel das Torres dormiriam sem medo dos sinos da meia-noite fazia tudo isso valer a pena. Ainda assim, havia um porém. Sempre há. Os vivos continuarão a subir, meu irmão disse, após um longo tempo. Um dia, alguém vai tocar o metal de novo. Vai sentir o frio. Vai ouvi-los. Ouvi-los quem? Perguntei. Nós. Eu entendi devagar. Os sinos se calaram por conta própria. Mas eles ainda existiam. A torre ainda estava de pé. E, mesmo sem pactos antigos, mesmo sem vidas sendo cobradas, o medo tem um jeito peculiar de sobreviver. Talvez, um dia, alguém curioso demais suba a escada da torre. Talvez encoste a mão no metal, sem saber de nada. Talvez sinta um arrepio diferente. Talvez, longe dali, no futuro, em outra época, alguém por pura paranoia, pressione play, num vídeo contando essa história. Talvez, ao ouvir a palavra meia-noite, essa pessoa olhe para o relógio e perceba que está ouvindo exatamente nesse horário. Talvez, ao fundo bem longe um sino qualquer toque, não o de São Miguel das Torres, mas outro, de outra cidade, de outra igreja, de outro mundo. E, nesse instante, eu vou ouvir, de dentro. E vou saber que alguém está escutando minha história. A nossa história. A história dos sinos. E, por um momento muito breve e quase imperceptível, um eco vai atravessar o espaço entre lá e aqui. Um eco que sussurra. Eu ainda estou ouvindo. E se por acaso, enquanto você termina esse vídeo, algum som de sino tocar, seja da igreja perto da sua casa, seja um barulho vindo da televisão, seja até o tocar de uma notificação qualquer, não se assuste. Quer dizer, tente não se assustar. Porque, se você ouviu, talvez eu tenha ouvido também. Talvez eu esteja neste exato momento, olhando de dentro do metal antigo, tentando descobrir se você seria alguém que teria coragem de subir a torre e tocar os sinos da meia-noite.